Salve, salve, rapaziada! Começando mais um No Bico da Águia, aqui pela Vim TV, também pelo canal Busca Aqui. É um prazer, mais uma vez, estar com você aqui nesse projeto que está começando assim com o pé direito, trazendo grandes convidados, grandes histórias a cada edição aqui do Bico da Águia. E hoje não poderia ser diferente, porque eu estou trazendo esse cara que, para mim, além de um grande amigo, é uma inspiração. É um cara que, desde quando eu conheci, lá nas meados dos anos 80, é um cara que eu sempre admirei, não só pela sua performance musical, mas por tudo que ele, né, já contribuiu pela cultura. Nós já tivemos o prazer de trabalhar juntos algumas vezes e sempre estamos aí nos encontrando e a gente se dá muito bem. Eu queria apresentar para você o meu querido amigo Marcelo de Paula. Que prazer, cara, estar te recebendo no Bico da Águia hoje, que é um dia especial. Pô, André, o prazer é meu, velho, tá fazendo parte dessa história, né? E ao mesmo tempo dizendo que não fui eu que roubei o fogo, entendeu? Foi Prometeu, É por verdade, favor, é verdade. não bique meu fígado. Aqui não estamos na Grécia. Mas tirando as brincadeiras, sobe aos elogios recíprocos, né? Que são verdades absolutas. A gente é parceiro já há décadas e é um prazer estar fazendo parte aqui desse espaço, não só democrático, mas fundamental para que as ações sejam ditas, reditas, às vezes reeditadas e repostadas. Não né? podemos parar de falar, né, Marcelo? Jamais, velho. Somos da comunicação e ela é fundamental desde que não tenha ruídos. É verdade. E o Bico da Águia, você que já está acompanhando todas essas edições, nós trazemos os nossos convidados para contar a sua história, né? E são histórias incríveis. E a história do Marcelo é uma história realmente que você tem que prestar atenção, porque esse cara já fez muita coisa, gente. Assim, tanto na parte de produção, da música, do cenário do rock nacional, como protagonismo mesmo. Mas antes da gente começar a sua história, Marcelo, nós vamos lá para a década de 80, que muitos dos nossos espectadores aí não tinham nem nascido ainda nessa época, né? Porque a barba e o cabelo branco já denunciam. Indica que a gente já passou de uma certa idade. Mas antes de começar a falar desse papo com você, eu preciso falar dos nossos patrocinadores, que ajudam essa produção realmente a acontecer a cada momento. E o primeiro deles é o aplicativo Busca Aqui. É o aplicativo da casa, o aplicativo Busca Aqui, onde você tem Montes Claros na palma da sua mão, com muito mais facilidade. Então você pode encontrar outro tipo de serviço, de produto. Você vai diretamente ao seu fornecedor ali, tem uma ligação direta. Então é muito interessante. Entra na sua loja do seu celular, tanto na Apple quanto na outra, na Android, você pode aí ter acesso ao aplicativo Busca Aqui, vale muito a pena para você. E o outro patrocinador aí do nosso podcast é a Personal Jingle, comunicação através da música. Tem coisa melhor do que comunicar através de música? Não tem. A música é a melhor comunicação que existe. E com a Personal Jingle você pode construir, produzir e comunicar através da música e colocar a sua marca na cabeça das pessoas. www.personaljingle.com.br. Também tem o nosso Instagram. Entre lá, faça um jingle e coloque a sua marca na cabeça das pessoas. Marcelo de Paula, eu te conheci no Biotécnico no final da década de 80. Sim. E ali a gente estudava naquela camisa azul do Biotécnico, que toda essa nossa geração se encontrou ali no Biotécnico nesse momento. E ali coincidiu exatamente com o momento onde o rock no Brasil ele estava vivendo o seu momento meio que de apogeu, estava começando. Perfeito. A gente saiu do Rock in Rio e todas as bandas começando. E ali aconteceu um movimento muito interessante, que foi o rock da cidade, com o saudoso Eltomar Santori, com todas aquelas bandas. Lembra um pouquinho desse período que a gente se encontrou e essa história que a gente fez aqui em Montes Claros, cara? Os anos 80 é uma referência viva, né? O rock Brasil, o Brock, nasceu nessa década. Ali a gente estava no auge dos nossos hormônios, a gente tinha condição de sonhar de forma precisa, e depois que a gente percebeu que era possível a gente fazer música, a gente não perdeu a oportunidade, né? Inspirado não só pelo Rock in Rio, mas também
estouro lá de Blitz, RPM, Paralamas, Barão. Que agora comemorou 40 anos com um show. Na verdade, o rock tem muito mais que 40 anos, mas esse movimento chega a 40 anos, né? E a gente é filho desse movimento. É então, verdade. aqui no Norte não foi diferente. Então, a gente começou a fazer o nosso soar, né, de forma precisa, com identidade. E foi ali que nasceu esse movimento em Montes Claros. E o mais bacana, muita gente não sabe, mas foi um movimento autoral. Então tinha o Zona Proibida, tinha o Clamídia, tinha o Ian, tinha Estrutura Metálica, tinha Capiroto. Língua Solta do Eudemar Santos. Patrulha do Rock. Era, na verdade, o que acontece? Você que está acostumado com os dias de hoje, você liga uma rádio, uma 98, qualquer outra rádio dessa aí, você vai escutar, na maioria das vezes, só música sertaneja e funk, essas coisas todas. Nessa época, não. Você ligava, você escutava um Legião Urbana, você escutava um Paralamas, um Capital Inicial. E eu me lembro muito... e foi uma coisa que, na verdade, me influenciou bastante, me encantou bastante, vendo os ensaios do Clamídia ali na garagem de Marcos Neves, outro grande querido amigo que quero trazer aqui, que o Marquinhos, hoje é um doutor da música, um cara feríssimo aí. Exato. Mas ali na casa dele, no São Luís, cara, eu me lembro como se fosse hoje, a rapaziada chegava, você com seu baixo Ibanez branco, maravilhoso esse grande baixo. presente que eu recebi desses irmãos, né? E que está comigo até hoje. Olha só, que maravilha, cara. Hoje já é White Esse baixo tem uma história, né? Que ele foi e voltou, né? Sim, isso é inacreditável, né? Eu vou contar isso um pouquinho mais tarde, mas concluindo o que você falou daquela época, aquela época foi uma época de real realização. Foi ali que todos nós criamos os nossos alicerces culturais, foi ali que a gente percebeu que a gente tinha um poder de comunicação também, porque houve uma catarse com o público nosso, a gente fez sucesso junto com os amigos. A gente foi reconhecido dentro de casa. Isso era uma trupe, não era só a gente. Era a banda, mas eram os fãs da banda que ajudavam, acompanhavam e tudo. Não, e o mais bacana disso tudo é que a gente teve respaldo com essa galera, mas também a gente conseguiu levar isso para a capital. É verdade. Porque isso é importante dizer, né? Esse momento foi muito importante, é exatamente o que eu quero repercutir, mas só falando um pouquinho ainda desse momento, a época é outra, né, cara? Hoje em dia você quer ir no cinema, você vai no shopping, mas naquela época eram as grandes salas de cinema da cidade. Cine aqui, teatro, em Montes Claros, né? Você tinha o Cine... Jacques em Belo Horizonte, era o Cine Fátima, né? Fátima. Que é em frente o Hotel Monte Rei, e tinha o Cine Montes Claros. Eram grandes salas e cabiam ali 500, 600 pessoas, e os concertos de rock aconteciam ali. Então, assim, a gente lotava com a rapaziada dentro daquele lugar, e as bandas entravam, e tinha um camarim, era toda uma atmosfera maravilhosa, né, Marcelo? Cara, era não. Continua sendo, porque a memória é viva e a gente está aqui com cabelos brancos, mas assim, naquela época a gente também deixava eles brancos, mas era com parafina, com blondo. A gente queria ter um cabelo dos anos 80, né, igual o The Police. Hoje a gente já né, vintage, mas os espetáculos eles eram verdadeiros. Eles tinham uma produção com o máximo de carinho, né? As produções elas não eram de um dia para o outro, eram produções que duravam meses. Para você fazer um lambe-lambe, você tinha que mandar para Belo Horizonte para fazer um lambe-lambe. Era uma coisa romântica. E assim, para mim e logicamente para você, esse momento eu acho que foi muito marcante, muito forte para a nossa sequência de vida, né, velho? Assim, para o que a gente, na verdade, fez depois desse período e continua fazendo, na verdade, porque o próximo momento, quando a gente sai aqui, porque era uma época ali de você no terceiro ano, científico, não tinha faculdade em Montes Claros e todo mundo ia para Belo Horizonte. Então, nós fomos para Belo Horizonte na mesma época, fomos morar, inclusive, próximos, né, cara? Porque vocês moravam tem muita história, inclusive, para contar disso, de a gente morava na Guajajaras e vocês no Maleta ali. E assim, a gente foi com aquela ideia, vamos para estudar, mas na verdade a gente não queria nem estudar, não. A gente queria era tocar, fazer show, fazer banda. E aí BH, Marcelo, foi um momento assim que realmente para vocês, principalmente, tivemos grandes acontecimentos para você. Fala esse momento de BH, você chegando lá e, logicamente, a criação do Virna Liz. Em BH, a gente
a gente foi estudar a vida. É verdade. Né? A gente saiu daqui com o intuito de fazer uma faculdade, porque a gente continua pensando a importância do estudo, porque o conteúdo ele não pode ser profundamente superficial. Ele tem que descer mesmo, né? Demais. Então, a gente foi estudar a vida e acabamos estudando também outras coisas. Ali a gente reencontrou a necessidade de produzir, de conquistar espaço. E se aqui era mais fácil ter um lugar para ensaio, lá já era difícil. A concorrência era muito grande. Você sair do interior para ir para a capital já tinha aquele impacto muito grande de ser... E de alguma forma a gente chegava meio os caipira mesmo, Não, da lógico, roça lá em Belo Horizonte, lógico, a galera cantando. tirava e tal. A gente, o bacana do norte mineiro é que o sotaque já vem com melodia. É verdade, né? é verdade. A gente já chega cantando. Já fala cantando. Já fala cantando. Então, uma vez em BH, a gente começou a perceber que ali era uma torre de Babel de sotaques, não só de Minas, mas do Brasil inteiro e do mundo. Porque Belo Horizonte sempre foi, e continua sendo, mas naquela época muito mais, como um mercado termômetro. Se você fizesse sucesso em Belo Horizonte, um show que fizesse sucesso em Belo Horizonte, fazia sucesso no Brasil inteiro. Cara, para política, para tudo. Pra tudo. Belo Horizonte é um termômetro para tudo. Exato. Então, nesse Belo Horizonte, o nosso horizonte cresceu muito. Né? Apesar de não ser tão belo, porque a gente vivia com a rapadura. Eu lembro de momentos que tinha uma rapadura, água, vinagre na geladeira. Então, assim, a gente tinha um momento doce e um momento azedo. E a água para hidratar os sonhos. Mas, a partir daí, a gente caiu nesse circuito universitário, onde você está ali com a massa energética de pessoas... Atuando, funcionando, né, cara? E seres pensantes, querendo mudar o mundo, querendo revolucionar. E nada melhor para a arte e a música do que ter essa energia. E foi ali, né, nesse espírito e nesse ambiente universitário que nasceu, no caso, a Virnalise, né, que foi um bando de amigos que se encontraram com gostos afins, respeitando as suas tenras influências, né, e acabou a gente fazendo não rock, samba rock, mas colocando no rock elementos de samba. A Virnalise, para a galera mais nova, que assim não conhece, não ouviu falar, foi uma das grandes bandas do cenário nacional de rock, porque o Virnalise ele conseguiu ultrapassar uma barreira que muitas bandas ainda precisam ultrapassar, que são as montanhas, né, cara? O Virnalise, ele conseguiu fazer contratos com gravadoras, e vocês, assim, tiveram... eu costumo dizer, assim, até para os seus contemporâneos do Virnalise, naquela época, vocês viveram realmente o sonho de uma maneira intensa. Não ganhar dinheiro, mas viver o sonho de estar na MTV, de ter os clipes divulgados, de fazer show. Mas você já fez show na Argentina, cara, abrindo... Que banda que você abriu lá? Foi o Ozzy, Megadeth, Faith No More. Então, assim, é uma Cooper, experiência, velho, assim, absurda. Fala como é que foi quem era o Virnalise, a galera, e como é que foi esse início desse trabalho. E já no primeiro disco, já mostrou um som muito diferente, que já chamou a atenção da galera toda. Bom, naquela época, eu vou lembrar, assim, rapidamente, Sting falando que na época dele era muito fácil fazer sucesso, bastava ser capa da Rolling Stones. Então, realmente, agora, para chegar até lá era um absurdo, né? Melody Maker, Rolling Stones. Então, naquela época também a gente tinha um desejo de ter uma matéria na revista Bis, que depois virou Showbiz. Existia, no final da revista, um lugar onde você era dedicado às demotapes, ao rock independente. Eu me lembro. E aí a gente fez uma demotape, lançamos essa demotape na garagem da casa de Ronaldo, ali no Jardim América, da casa dos pais Ronaldo, né? Hoje o estúdio dele. Sempre garagem, né? Sempre garagem. E aí depois lançamos numa outra garagem que na verdade era um sacolão que depois virou a Broadway, né, ali em Santa Teresa. Bacana, show. Ou seja, demais, então a gente gostava de inovar e abrir esses lugares e tal, e acabar virando referência. Mas
Aí a gente fez conseguiu esse espaço, e quem fez a matéria foi Arthur G. Couto Duarte, uma grande referência na música, um crítico da música. A galera leva em consideração o que ele fala. Exato. E aí a gente conseguiu chamar a atenção, recebemos fitas de... Cara, a gente recebeu fita, inclusive, até... Olha para você ver, a gente mandou a nossa fita, a gente recebeu cartas e começamos a receber fitas de artistas. Ó, o Chico Sainz mandou fita, Raimundos mandou fita, Little Quail. Ou seja, a gente começou a ver que era possível trocar experiências com essa galera. Ou seja, cara, eu posso ir para Recife, eu posso ir para Brasília, eles queriam vir para Belo Horizonte. Sim. Então, é importante contar tudo isso, porque o mainstream, e que é onde você até falou o lance, o ganhar dinheiro, é uma outra etapa. É quando vira negócio. É verdade. A expressão artística... Ali era arte visceral, né, velho? Ela nasce antes do negócio, né? Então, assim, ali a gente estava vivendo um momento de criação. Então, a criação, ela não tem o peso da matéria, da grana. Sim, né? Não tem essa preocupação. Não tem. A coisa espontânea, é essa catarse. Então, o Virna nasceu dessa forma, ainda somos, né? Ainda existimos, ainda criamos, né? O César Maurício, que é um grande artista plástico. Sim, também, né, hoje cara? Também doutor em artes, né, bicho? Louco, né? Mas um cara belíssimo, bacanérrimo. O Ronaldo Gino, Ronaldo. Né, também produtor foda lá em BH também. Esses eram os Belo Horizontinos. Trupe Norte Mineira. Agora, né? Norte Mineira, Marco Neves na cozinha grande comigo. Batera, que é o batera original, né, cara? Exato. E Marden Veloso, guitarrista. Só que nesse início nós tivemos também a contribuição, e eram participantes efetivos da banda, de Coy, né, meu irmão, na percussão, tocando hip-nick. Que foi aí que veio a introdução também da gente lembrar das escolas de sambas, do bloco que a gente tinha aqui em Montes Claros, herdados por influência do meu pai. Seu Paulo Ricardo. E aí... e participou e é amigo de Marcelinho. Marcelo que hoje é um Pires, grande arquiteto, empresário, da aí, com a empresa dele. tal. Eu quero trazer ele aqui, inclusive. Enfim, então a gente tinha e teve a participação dessa galera. Inclusive, vale a pena dizer que a primeira demotape gravada pelo Virna Lise foi aqui em Montes Claros, no estúdio da Antonieta. Eu também já gravei lá, Opus 4. Exatamente. Então foi ali... Faz parte de todo mundo isso aí, né, cara? Não, e foi ali em frente à Praça de Esporte, onde nasceu a cidade de Montes Olha, cara, Claros, eu né? me lembro, eu acho que... Que nasceu, sim, né? Então, só completando aqui... A banda, a Virna Lise, ela era de Belo Horizonte e muita gente pensa que não era de Belo Horizonte. Não, também se identificava totalmente mineira. Mas a primeira demo foi gravada aqui, em Montes Claros. Então, qual que vocês gravaram? Que música aqui? Esperar o quê? Esperar o quê, cara? Grande Era canção. Esperar o quê e o Ofício. Vou esperar só mais uma hora. Que virou o nome do primeiro disco, né? Então, assim... E o mais bacana, completando essa história do início do Virna, é que depois disso, um cara chamado Bruno Viana, um amigo de Maurício, que estudava Belas Artes, chegou de Portugal e veio com uma novidade. Falou, olha, a MTV está chegando no Brasil. A gente nem sabia, ajudou MTV demais, o quê? Né, qual cara, que é? MTV. Aí ele falou assim, cara, eu vou fazer um clipe para você. A gente falou, beleza, então toma aqui a demo. Eu falei, não, eu já conheço. Eu já tenho a demo, eu já comprei. A gente, como? E a gente, então vamos fazer do Ofício. Ele falou, não, eu vou fazer de Esperar o quê? A gente, não, a gente quer o Ofício. Ele, não, eu vou fazer de Esperar o quê, senão eu não vou fazer o clipe. A gente, velho, cara... O cara é marrento. Aí a gente pensou, né? A gente sempre gostou muito de pensar também. Falou, velho, se o cara identificou com essa música, é melhor do que a gente, porque a gente é pai, está envolvido. E foi dito e feito, cara. Essa música tinha um hip-nick gravado. E essa música, esse clipe foi pro democlipe da MTV, que passava nas madrugadas, e ali ele ganhou vida e força e foi para a programação normal da MTV. Nessa aí foi algo assim realmente que é uma coisa em cadeia, né, Marcelo? Exato. Que foi acontecendo, é impressionante. E nessa aí, João Baroni, do Paralamas, numa entrevista para Ilustrada,
soltou e citou a gente como um dos grandes nomes. E também dava muito valor a Marquinhos de bateria, como um grande baterista. Lógico. Né? Não, é porque, na verdade, o Baroni além disso, um mega músico. Ele sempre foi produtor, né? Produziu, desde aquela época, Supla e milhões de outros, tantos naquela época, né? E ele já tinha esse olhar de produtor, de enxergar o que é novo e tal. E aí ele soltou aquilo entrou como uma bomba. Né? Isso ajuda demais, né, cara? Aí a gente falou, pô, cara, o cara do Paralamas falou da gente, velho. Falou assim, cara, então, a gente tá fazendo... Alguma coisa aí, tem né, alguma cara? coisa aí. E daí a coisa foi desenvolvendo e a coisa foi acontecendo. E muita coisa aconteceu. Cara, você vê que o papo nosso, eu acho que um podcast é pouco, velho. Eu acho que a gente vai ter que gravar 2 aqui, porque realmente tem muito e você assunto. tem que me cortar porque às vezes eu sou prolixo. Exatamente. Marcelo, se deixar, vai embora. Mas assim, a gente já está encerrando o nosso primeiro bloco, a gente precisa fazer esse intervalo, mas eu me lembro do primeiro show que eu vi da Virna Lisa em BH, foi no Westinghouse Cidade Nova, que depois eu também cheguei a fazer show lá. E assim, ali já tava Coy no Ripinique tocando e tudo, aquela loucura, e ali começou. Existia projeções de slides. Sávio também fazia parte, André Cabelo, era uma trupe, né, cara? Hoje, né, se você for ver o Sávio Leite representando aí o cinema brasileiro, Cabelo ganhando Grammy junto com o Toninho Horta, então assim, é uma trupe de vencedores. Nós vamos falar no segundo bloco, a gente vai continuar falando pro final do Vernalise, também, né, de onde vocês conseguiram chegar e tudo, e depois a gente vai entrar um pouquinho na sua parte de produtor, porque o Marcelo, desde essa época, também já trabalhava com produção. Nós vamos chegando ao intervalo, mas antes de chegar ao intervalo, eu preciso falar para vocês do Busca Aqui, do aplicativo, que realmente coloca Montes Claros na palma da sua mão. Então, quer comer um sanduíche, uma pizza? Busca Aqui, é muito fácil. Clicou, chegou. E Personal Jingle, produção publicitária através da música. Montes Claros, Marcelo, é a única cidade que todo mundo, os 500 mil habitantes da cidade, sabe, decoraram o telefone de uma farmácia, que é a Minas Brasil, fazendo um merchan de graça aqui para eles. Sim. 3221-2011 por cada um jingle. Perfeito. Inclusive gravado lá em Antonieta, no Lopes 4, nesse próprio estúdio. Ou seja, essa é a força do jingle. Você quer um jingle para sua empresa? Personal Jingle. No Bico da Águia vai para o intervalo, mas daqui a pouco a gente volta com mais Marcelo de Paula. Ei, você é de Montes Claros? Então pare de perder tempo. Quando buscar por empresas e serviços, busca aqui. O Busca Aqui é da cidade e facilita a sua vida. Com apenas uma busca, você acha rapidinho aquilo que você procura. E o Busca Aqui é de graça. Não perca o seu precioso tempo. Quem procura, busca aqui.net. Viva momentos de alegria e diversão num dos maiores clubes de Minas Gerais. Max Min Clube, tradição e modernidade num só espaço. Área verde, quadras, parque aquático, uma exuberante lagoa com cascata ornamental e muito mais. Bem pertinho de você. Uma estrutura surpreendente para encantar toda a sua família. Max Min Clube, o máximo prazer nos mínimos detalhes. Tudo ao vivo, a mais moderna e completa estação de transmissão de eventos e produção multimídia do norte de Minas. Dispomos de equipamentos Ultra HD e profissionais qualificados para garantir o máximo em qualidade nas suas produções e transmissões em tempo real. Um moderno sistema multiplataforma permite que a sua audiência veja o seu conteúdo onde preferir, seja via TV, website, Facebook, YouTube ou qualquer outra mídia digital. Você prepara o conteúdo e nós cuidamos de todos os detalhes para levar a sua melhor imagem para o mundo inteiro. Não fui eu que roubei o fogo. Tô sabendo. Não fui eu. Tô sabendo, mas aqui ninguém tá acorrentado. Aqui tá todo mundo livre nesse bico da águia, né? Essa coisa é muito interessante, essa aí do Prometeu acorrentado, né, cara? Cara, ele vai e volta, assim, é um simbolismo fodido, né, cara? E é bacana, porque primeiro tem essa questão, já naquele tempo, né, de perceber que o órgão, o fígado regenera,
né, que já era um conhecimento absurdo desde aquela época. O outro, né, você ser penalizado por beneficiar a humanidade, porque ele roubou o fogo e foi punido por Zeus. Então, assim, todos aqueles que beneficiam o povo, eles são punidos pelos deuses. Marcelo, mas voltando aqui para a gente encerrar um pouco essa história do Virnaliza, mas vocês precisam falar disso. Vocês, uma vez banda independente, Virnaliza BH, sucesso total, me lembro de show com vocês, com o Patofu, e tocando bastante. Me lembro de um show de vocês com os Titãs, maravilhoso o show que vocês fizeram, acho que foi no Olímpia. Hoje é a Igreja Universal do Reino de Deus, né? Mas o Olímpia foi uma grande casa, que era exatamente embaixo do JK, né, do terminal JK. Sim. E aí vocês tiveram um trabalho muito bacana com o Penny Smith. Como é que foi esse trabalho do Vina com o Peninha? Cara, pois é. Então, pra você ver como é que a coisa tem uma sequência. A partir desse momento que a gente bombou na MTV, Peninha, né, Penny Smith, ele era o diretor artístico da Warner. Aí ele interessou pela banda e falou assim, cara, eu quero vocês. Paralelo a isso, Lúcio da Tempo, sim, que depois virou Arte BHZ, sim, ligou pra gente no ensaio, foi até eu que atendi o telefone e falou assim, aqui é o Lúcio. Esse cara é antigo, velho, Lúcio. Aqui é o Lúcio, eu tô querendo falar com um representante aí da banda, o telefone é esse. Na verdade, eu vou fazer a turnê do Tudo ao Mesmo Tempo Agora, dos Titãs, e eles querem que o Virnaliza abre o show. Eu falei, beleza, valeu. Legal. Desliguei. Eu falei, que é isso? Que papo é esse, cara? Aí ligou de novo. Aí o Ronaldo atendeu. Eu falei assim, não, bicho, que isso? Pô, é o Lúcio. Eu falei assim, é trote? Qual é? Por quê? Porque os Titãs estavam lançando, tinha visto a música, já estava bombando, e eles estavam na iminência de montar um selo, Banguela. Banguela, claro. E convidou a gente foi... iniciamos, né, os shows, a turnê que começou em Belo Horizonte, como de praxe. Fizemos 2 shows. E, na época, o pessoal convidou a gente para fazer a turnê no Brasil. E eles falaram, não assina com Pena. Eles falaram. Assine com a gente, com a Banguela. E a gente ficou naquela, né, e a gente já tava... dúvida, né? Pra onde eu vou, né, velho? E a gente já tava, com Peninha. Peninha era o cara que tinha gravado o Traje, gravado Ira, gravado Titãs, gravado até o primeiro disco Aliás, ele era o técnico de som dos Mutantes. Pô, como é que a gente fica longe do Pena, velho? E aí, acabou que o Pena, depois nessa, resumindo a história, saiu da Warner e montou um selo chamado Tinitos, que foi o boom do rock independente, né? Grande e aí Tinitos. nasceu Tinitos, nasceu Banguela, nasceu Caos, que foi o Skank, e aí teve essas histórias. Só que antes disso, a gente já tinha tido uma proposta da Estileto e da Cogumelo, da gente gravar. A Cogumelo queria que a gente gravasse em inglês, a gente não quis. E, enfim, né, a história realmente tem Mas vocês ficaram detalhes. na Tinitos. A gente ficou na Tinitos e fizemos o primeiro disco. O Esperar o Quê? Que é vinil, gente. Eles lançaram vinil, não era nem CD ainda, que é um descasso. O Esperar o Quê foi o primeiro e foi vinil, né? Foi vinil. Depois do Esperar o Quê, qual foi? Depois foi totalmente independente. Isso. Depois a gente fez O Que Diriam os Vizinhos, já CD, também com a Tinitos e a distribuição da Polygram. E, por último, nós saímos da Tinitos e assinamos com a MCA. Isso, porque aí foi o disco com mais investimento, que foi aquela coisa assim, os caras agora estouraram, estão na gravadora grande. Não, E, de repente, quando você chega nesse momento, já não é mais aquela onda, né, porque, velho? na verdade, o que acontece? A gente assinou com a MCA um contrato de 3 discos, com a produção de Tom Capone, Dado Villa-Lobos. Muito doido, até porque o pessoal falou assim, cara... A gente tem que entrar no estúdio, beleza? Beleza. Vocês têm música? Temos. Então, daqui 40 dias a gente entra no estúdio. Beleza, a gente não tinha nenhuma música. Aí a gente foi para um sítio e fizemos lá, depois uma produção... Esse disco é muito bom, viu, cara? Ele é muito bom, eu gosto dele. Não, viu? E na verdade é importante falar disso, porque a MCA, a gente lançou... Quando a gente lançou o primeiro clipe, a banda acabou. E aí eu vou explicar o porquê. Isso, e porque os fãs aí do Vina. Esse disco chama-Se Desce a Lona Vira Circo, Se Cerca Vira Hospício. E é um disco praticamente inédito.
E esse disco, ele ainda tem uma vida útil absurda. Eu fui no show de Absurdo. lançamento desse disco num circo. Isso, pois é, Isso, no circuito lá. Isso. E o que aconteceu? A gente lançou 2 clipes. O primeiro clipe rebentou, que foi o Vou Te Mostrar. E a gente, não que trocou a percussão, mas o Tom Capone também trouxe instrumentos de corda, porque é um disco bem lisérgico. E a gente teve a participação de Marco Suzano, porque no Que Diria os Vizinhos foi Marco Ribas, junto com a gente. Grande Marco, E cara. aí, depois, né, que rodamos, fizemos Monster of Rock, é uma história depois bacana de Marco no Monster of Rock, e o Virna também. Mas aí, esse disco, ele ficou estacionado porque assim que a gente assinou com o MCA e ele foi lançado, houve um movimento global. A MCA foi comprada pela Polygram e a Polygram já ia se tornar universal. Então, acabou que a Polygram, a diretoria da Polygram, aqui era extremamente popular. Então, era Sorriso Magoto, era... E aí o rock nessa época já estava perdendo a força e já estava entrando outra história. Mas olha só, tinha a parte lá de samba e estourando Claudinho Bochecha. Então, Calmi, entre uma banda que teve um investimento grande e entre a galera que fez uma demo e estourou, e o apelo popular da Polygram, porque, bicho, olha, o Paulo Rosa, que era o diretor-presidente da MCA Brasil, o cara era fã de Nirvana, de Screaming Trees, de Soundgarden. Esse era o perfil do presidente, diretor. Era foda, eu me conheço ele. Aí, se você vai para a Polygram, que também eram grandes pessoas... Era o Max Perry que estava na Polygram? Mas Você sabe tinha... que a gente bateu na trava do Max Perry, cara, o verso. Pois tem uma mas história lá. sabe aquela coisa? É porque o cara tem a visão de música, mas ele tem a visão de mercado. Então, é aquilo que eu comecei a falar com você. Uma coisa é o sucesso artístico, é você fazer um produto que vai chegar lá. Então, precisa de um tempo para maturar aquela história, para criar o seu legado. E outra coisa é o sucesso rápido, espontâneo, né? Imediato. Sim. Às vezes efêmero. Muitas vezes efêmero. Mas, enfim, outras não. E nessa história, acabou que aí o contrato nosso, os caras falaram, olha, não tem mais, a gravadora acabou e a Polygram, pau. Era hora da gente ter tido calma. Um olhado para o outro e falado assim, eu lembro que falava, beleza, a gente voltou para o lugar da zona de conforto nossa, para garagem. Continuar, vocês estavam lá, né, Só cara? que... Já tinha alguns tipos de conflito, porque aí começa a banda, a convivência, né, cara? A brincadeira né? que eu sempre falo é o seguinte, um xingou a mãe do outro e a banda acabou. Porque toda banda... Mas, na verdade, houve, sim, né, uma parte da banda decidiu que era melhor a gente continuar junto com outro nome. Eu achei que não. Eu achei que o Virna, naquela formação, era o Virna. É igual... Eu tenho minha carreira subsolo, que é o De Paula. Então, eu não vou fazer o rock igual do Virna, porque o rock do Virna eu já fiz, cara. Já tem a história. Então, eu preferi não participar dessa nova história, até para mim cair para a carreira subsolo, como diz Maurício, né? Todos nós, depois de ter uma banda, temos uma carreira subsolo. Opa, eu bem sei disso aí, dessa carreira subsolo. E é muito bom, porque a gente fica no nosso submundo, e aquele submundo de não preocupar tanto com o mercado e sendo espontâneo. De vez ou outra a gente sai. Assim, Minas, cara, é um celeiro muito forte de vários segmentos culturais e tudo. Mas no rock, as bandas que, vamos dizer, tiveram uma sobrevivência e ainda estão até hoje sobrevivendo, os caras estão quase com 30 anos de banda, o Skank, o Jota Quest, que a gente viu nascer, né, com o Rogério e tudo ali, e o Patofu, que agora tá mais com a Fernanda tocando e tudo. Bicho, e todo mundo acabou ficando no limbo. Claro, todo mundo tem as histórias e tudo, mas ficou essas três, cara. A que se deve isso, velho? Cara, sabe o que eu acho assim, cara? Existe um grande problema. A gente não pode esquecer da história do Sepultura. Sepultura internacional, né? Que a coisa vai... Enfim, também tem o Tia Anastácia. Também. Enfim, nós temos várias bandas, né? Eu sei que você citou as emblemáticas e tal. Mas esse foi o grande problema. Quando uma banda faz sucesso, o mercado e os próprios fãs e o público, ele cobra que você também seja igual. Ué, velho, por que você também não está fazendo sucesso? Por que você também não está ganhando dinheiro? Eu falei, cara, bicho... Cada história é uma história, Cada história é uma história. Então...
E outra coisa, existiu e existe, em todas essas bandas que você falou, Skank, Jota, Pato Fu, sempre um quinto, um sexto, um quarto, dependendo, se for um trio, um quarto, se for membro. Que é fundamental. Que é esse cara? empresário. Porque a gente está ali compondo, a gente está ali se expondo, a gente está ali no palco suando, então é muita adrenalina. Então, às vezes, uma palavra sai errada, às vezes uma energia passa errada, então a gente está em conflito sempre. Esse cara dava um equilíbrio, né, velho? É importante, esse cara falou, férias. Né? Eu lembro que quando o Virna acabou, a gente estava sendo empresariado por um grande cara chamado Luiz Malab, que é o empresário do Pato Fu e tal, e hoje é da Malab Produções. E, infelizmente, a banda acabou quando ele estava de férias. Sinceramente, eu tenho certeza que se ele não tivesse de férias, a banda não tinha acabado daquela maneira. Poderia ter tido mais alguns projetos. Poderia ter acabado até de uma forma pior. Sim, mas assim, a banda tinha um público já, a banda já tinha um nome, a galera fazia camisas do Virna Liso para fazer os shows, cara. Então, pois é, então eu acho assim, eu tenho certeza que quando uma banda se torna negócio, que aí vai em cima daquilo que você falou da questão da grana, precisa realmente se tornar negócio. E para se tornar negócio, você precisa ter uma pessoa fria. Né? É muito raro você ter, por exemplo, uma Anitta da vida. Né? Que faz tudo. Que faz tudo, que ela determina e tal. Mas tudo bem, é ela. Não é ela que decide, é ela que escolhe os compositores, os parceiros. Aí tudo bem, é um artista. Né? Agora, uma banda, são muitas cabeças pensantes, né? São acordes que você estão ali tocando, são frases que você está ali compondo junto. É uma outra história. Eu acho que o maior exemplo que a gente tem aí dessa relação é o Paralamas com o seu quarto membro, né? Que é o seu empresário, né? Que está desde o início, né? Desde o início, bicho, né? Então, ele é o Zé Fortes. Ah, tá. Um que também... Era irmão do Herbert, não? Não. Um que teve irmão e é também responsável pelo sucesso é o Júnior, que é irmão do Nazi e do Ira. Ou seja, então que era... E tiveram problemas também, acabaram e depois voltaram, né? Não tem jeito. Então, assim, mas é importante você ter esse papel. Então, eu acredito que o mercado, ele precisa, sim, não só de artistas, mas ele precisa também de produtores profissionais, a gente precisa de empresários profissionais, a gente precisa de advogados, publicitários. E hoje de produtores de videozinho de TikTok, né? E de Instagram, né, cara? Porque hoje acabamos sendo reduzidos a isso também, né, cara? André, uma coisa é certa, a música hoje ela não é só som, tudo é audiovisual. E não podemos falar só da música, a gente fala. Infelizmente a música só não convence mais as pessoas, né? Não, cara, você é dentista. Se você não tiver uma rede social ativa, você não pega. Né? Se você é médico, se também você não tiver. Você tem que estar entrando no circuito. Cara, então tudo hoje é audiovisual. Então é importante também a gente ficar ligado nessa inteligência artificial. Né? Porque às vezes ela também te leva para um lado negro da força. Cuidado, hein? Aqui, mas a sua saída do Virna também te permitiu entrar num outro universo, que foi o universo da produção, né, cara? Porque o Marcelo é um dos grandes produtores do Brasil, já teve trabalhos realmente em outros países, no Japão, através do Mãos às Artes. E, assim, realmente um cara que fez a história, fez a diferença como produtor em várias produções. Inclusive, já produziu uma banda minha também, Os Horríveis, que vamos estar voltando aí agora. Me fala um pouco desse espaço, desse trabalho seu como produtor. Você saiu do Virna, você já lançou o De Paula como projeto artístico. Sim. E continua nessa parte de produção. Antes de acabar o Virna, eu comecei a enxergar, né, eu sempre interessei também na parte de produção, porque eu também sou compositor, e eu, às vezes, compunha um samba e não cabia pro Virna. Eu falei, cara, eu vou jogar fora, né? Então, mas, ao mesmo tempo, o Virna era uma banda que a gente tinha aquela relação de, tipo assim, pacto de sangue. É só a gente. Então, quando eu saí do Virna, até momentos antes de sair, eu comecei a trabalhar com Bauxita.
e falei, Bauchas, eu acho que seu trabalho de intérprete é uma coisa bacana, mas acho que você podia estar inserido numa banda. Lembrando o Tim Martin, do David Bowie, né? Que ele deixou de ser David Bowie e tal. Aí criamos o Jean Paul. E o Jean Banda Paul... muito divulgada, tocou muito em rádio. o Jean Paul foi um projeto maravilhoso. É uma banda... Porque quando você grava um disco, você não morre, né? Acaba a banda, mas o trabalho fica. E, cara, é uma super banda. O primeiro disco de Jean Paul que eu participei, compus, produzi. Depois teve a participação depois do Henrique, do Haroldo, do Skank, também do Marcelo Susequinte, que participou, também de outras faixas. Música inédita do Samuel. Enfim, cara, era uma galera monstro. Pesada, né? E houve os seus problemas também lá depois Teve uma outra banda depois do Bauchita? Você criou outra banda ou ele foi com... Não, ele mudou de nome, né? Ele virou Esquerdo. Não, inclusive eu fui o responsável por isso, porque o Bauchita já era intérprete. Então, inspirado no David Bowie, que deixou o David Bowie artista e pegou o nome dele mesmo, o Esquerdo porque é o sobrenome dele. Ele exatamente. Né? Então, aí eu falei, cara, assina seu sobrenome. Que virou o Bauchita, cara? Tá cantando? Ele virou evangélico mesmo? Que história é essa? O Bauchas, ele é fênix, né? Ele reacende a todo momento. Ele tá mandando bala, quebrando pau, conversei com ele esses dias também, bacana, cantando Ele montou uma banda com César Santos, com Glauco e Ivan Correia, chamado Black Belt, salvo engano. Fantástica banda. Cara. E tem outros trabalhos dele, né? Ele também tem a sua carreira solo. Mas assim, então essa questão de produção começou, né? A gente montou a Sério, na época publicidade e propaganda. Lá na Piuí, em Belo Horizonte. E ali eu comecei com uma sala, depois nós juntamos tudo, aí tinha estúdio de ensaio, estúdio de publicidade, a coisa foi crescendo. Era um complexo, tinha o Guilherme, né, com a Rock News, que era, ou seja, um pool de produtores, pensantes e tal. E aí eu sempre gostei de produzir, porque eu falei, cara, eu não posso ser... eu não posso ser vítima do meu sonho, então eu vou aprender a trabalhar com business, entendeu? E eu quero conversar com os produtores, eu quero conversar com os diretores artísticos. Eu sempre nos shows e festivais que a gente participou, eu adorava bater papo com o pessoal de rádio, pessoal de produção. E aí foi, né? Então eu comecei a tocar essa ideia. O Jean Paul deu um grande salto, fez uma história muito bacana. Depois tinha o Coyotes, que a gente começou a trabalhar e compor também. Que Você teve também um trabalho com o Dinho Ouro Preto, do Capital. Como é que foi esse trabalho aí? O Dinho foi um trabalho de compositor, né? Tá. Que o Dinho, quando saiu do Capital, ele tinha uma banda chamada Vértigo. E a gente sempre foi amigo. E ele estava precisando de música e eu fiz umas músicas para ele. Um belo dia... Ele me liga e fala, Marcelo, voltei pro Capital. E sabe aquela música? Eu falei, sei. Eu tô querendo gravar no Capital. Eu falei assim, tranquilo, pode ser. Não, Abril Music vai entrar em contato com você, que foi a editora. Eu falei assim, ainda bem, porque já tá gravada e vai ser o nome do disco. Que show, que é Atrás dos Olhos, né? Ah, sim. Eu até pensei que essa música iria entrar no acústico deles e não entrou. O acústico dele, mas que bacana, Mas cara. a volta do Dinho pro Capital, né? Atrás dos Olhos, é uma música minha que eu tenho um prazer de ter participado desse grande retorno, canção, né? grande música. E aí, enfim, então a produção ela está intimamente ligada ao processo de fruição da sua criação. Então eu falei, cara, eu preciso ter uma inteligência emocional para falar do meu trabalho artístico. E acabou que, como você começa a se especializar nisso, você começa a levar isso para outras pessoas, outros artistas te procuram, ou para produzir artisticamente, ou para produzir a parte executiva. Mas, durante muito tempo, a Sério, que depois, quando eu retornei para a MOC, porque o artista mora onde ele recebe conta, né? Mas ele mora na rua, ele mora na estrada, né? Então, quando eu comecei a receber conta em Montes Claros, aí a Sério deixou de ser marketing e publicidade. Aí você veio para cá, publicidade e propaganda, vim para cá e virou Sério Ideias e Ações. E hoje, na verdade, é a Rosa dos Ventos,
porque quando eu chegava me apresentando, qual é a produtora? Eu falei, é sério, aí o povo ria. E a ideia era essa, né? Mostrar um pouco de leveza para as produções, mas depois eu falei, não, vamos dar uma direção agora, depois dos 50, e estamos aí com a Rosa dos Ventos. Legal, cara. E você é um cara também que tem uma experiência muito grande nos projetos culturais, né? Projetos de lei de incentivo, inclusive assuntos que são muito mal tratados assim pelas pessoas, de falta um entendimento muito grande. O pessoal, por exemplo, critica a Lei Rouanet, critica todas essas coisas sem saber exatamente de que se trata, de quanto isso contribuiu. Tem uma análise muito superficial em cima disso aí. E, logicamente, dentro dos projetos, tem um grande projeto que você até hoje trabalha com ele, que é o Mãos às Artes. O Mãos às Artes que se tornou internacional, né, Marcelo? Sim. Bom, André, pegando isso que você falou, as leis de incentivo de repasse tributário, eu falo as leis porque não é só a federal, existe a estadual, existe as municipais, né, as estaduais. Isso é um amadurecimento da classe artística, isso é uma evolução das políticas públicas culturais do Brasil. E, logicamente, por se falar em políticas públicas, acabou que ela foi muito utilizada de forma pejorativa para um confronto desses extremos, né, desses confrontos ideológicos. Isso aí a gente depois conversa sobre isso, porque se a gente for realmente pegar, dá para entender o porquê disso e por que alguns atacam, né, e outros não apoiam, porque, na verdade, você precisa de um rigor. Eu, sinceramente, se todas as prestações de contas do governo, seja ele qual for, fossem tão rigorosas igual são as leis de incentivo, eu com certeza... A gente estava em outra. Mas, enfim, é porque, na verdade, o pessoal fica com o olho muito grande em cima dos artistas, porque falam que esses artistas são pessoas perigosas. E aquela coisa assim, artista não trabalha, né, cara? É um absurdo. E outra coisa... Para fazer uma música é fácil, né? Eles conseguem fazer algo sem pensar no dinheiro, então essa pessoa é perigosa. Essa pessoa é perigosa. Bom, falando não mais baixo, falando alto, o Mãos às Artes, e assim como o De Paula, são projetos vitalícios na minha vida. Depois que a Virna acabou, eu trabalho com esses dois projetos, até porque quando um projeto tem sempre início, meio e fim, programas são nomes de sequência para ações políticas. Para os pessoais, eu chamo de filhos. Então, eu tenho o De Paula, que é a minha carreira subsolo, ou seja, interna. Então, eu preciso do De Paula para viver, e a Paulada vem do meu sobrenome. E, para mim, sempre fui um cara de banda, eu coloquei o THE só para virar um artista. E o Mãos às Artes foi em um momento de autoexílio, quando eu fui para os Estados Unidos, tentar lá o sonho americano, e lá eu senti falta daqui, e lembrei do meu pai fazendo brinquedo com lixo, e dali veio o insight. Foi dali, exatamente. Explica pra galera, e o Mãos às Artes tem essa coisa da construção dos brinquedos também, né? O Mãos às Artes, na verdade, é o uso das mãos para produzir arte, para tomar de assalto essa inércia e essa burrice de destruir o planeta. Então, ele está intimamente ligado com essa necessidade de um olhar diferenciado para o meio ambiente. Então, a reciclagem, a reutilização, a revisão de conceitos é o alicerce do projeto Mãos às Artes. Então, ele é uma espécie de hardware, onde entra vários softwares. Então, ali a gente trabalha educação ambiental, ali a gente trabalha a parte de cultura, a gente tem a parte também de educação, ensinando ofícios, tem a parte de música, tem a parte de... Depois a gente levou para o Japão, né, a parte de dança, tem a parte de cinema que está iniciando agora, a parte de fotografia. Então, e eu tive o prazer, né, já falando de uma outra conquista maravilhosa, nesse momento pandêmico, que alguns representantes do povo conseguiu para todos nós, e está aí, que foram a Lei Aldir Blanc,
que foi um auxílio necessário, não só em nossa. termos de dinheiro, mas porque às vezes movimentar, né, de cara? você ter um norte, né, para onde ir. E o Mãos às Artes reacendeu com Mãos às Artes Live In, que é uma plataforma que a gente praticamente lançou em cima de uma prestação de contas, porque é uma lei, uma verba pública, aí você presta conta, mas que eu nem comecei a trabalhar de forma efetiva ainda, que é um palco virtual. Então, o André, ele vai lançar um disco, vai ter a plataforma pronta para pegar, né, aquele espaço. E o melhor, é uma troca de audiência. Então, o público do De Paula, junto com o público do André Águia, junto com o público de outros artistas, se trocam ali. Trocam ali as experiências, né, cara? Fantástico, e você fantástico. tem agenda para isso. E enfim, tá lá para isso, né? Show, cara. Bom demais, bicho. Olha só, quando o papo é bom, como eu já tinha falado, ele flui e o tempo passa, né? O tempo não para, como diria Cazuza. Perfeito. E você tá vendo, cara, como no Bico da Águia a história das pessoas é interessante. Aqui nós já tivemos, Marcelo, com Haroldo Pereira, nós já tivemos com Neto Macedo, tivemos com Arlisson Almeida, que inclusive foi um dos integrantes do Mãos às Artes, junto Sim. comigo, Cláudio Mineiro Perfeito. e outros tantos artistas que participando. Nós temos esse DVD até hoje. Nós vamos para o intervalo, no terceiro bloco nós vamos falar mais com o Marcelo de Paula, vamos trazer mais para as coisas que estão acontecendo aqui agora e para esse tempo e espaço de mundo que a gente está vivendo, né? Esse ano aí tão polêmico que está acontecendo, pós-pandemia, e muita coisa vem por aí. Lembrando a vocês da Personal Jingle, comunicação através da música, @Personal Jingle no Instagram, você pode aí acompanhar todas as produções da Personal, e o aplicativo Busca Aqui, Montes Claros, na palma da sua mão. Precisou? Busca aqui e já tá aí. Ah, isso aí. Acabei de criar até um slogan para os caras aqui agora, ó. Então é o seguinte, vamos para o intervalo, daqui a pouco a gente volta para o último bloco com meu querido amigo Marcelo Fernandes de Paula. A gente volta daqui a pouquinho. Ei, você é de Montes Claros? Então pare de perder tempo. Quando buscar por empresas e serviços, busca aqui. O Busca Aqui é da cidade e facilita a sua vida. Com apenas uma busca, você acha rapidinho aquilo que você procura. E o Busca Aqui é de graça. Não perca o seu precioso tempo. Quem procura, busca aqui.net. Viva momentos de alegria e diversão num dos maiores clubes de Minas Gerais. Max Min Clube, tradição e modernidade num só espaço. Área verde, quadras, parque aquático, uma exuberante lagoa com cascata ornamental e muito mais. Bem pertinho de você. Uma estrutura surpreendente para encantar toda a sua família. Max Min Clube, o máximo prazer nos mínimos detalhes. Tudo ao vivo, a mais moderna e completa estação de transmissão de eventos e produção multimídia do norte de Minas. Dispomos de equipamentos Ultra HD e profissionais qualificados para garantir o máximo em qualidade nas suas produções e transmissões em tempo real. Um moderno sistema multiplataforma permite que a sua audiência veja o seu conteúdo onde preferir, seja via TV, website, Facebook, YouTube ou qualquer outra mídia digital. Você prepara o conteúdo e nós cuidamos de todos os detalhes para levar a sua melhor imagem para o mundo inteiro. É isso aí, galera. Estamos de volta com No Bico da Águia. Hoje recebendo Marcelo de Paula, produtor, músico, artista e um pensador acima de tudo, né? Um cara que toda vez que eu encontro com ele, a gente não consegue ficar pouco tempo conversando, porque são muitos assuntos, são muitas coisas que a gente, quer dizer, vivenciou juntos e muita coisa que a gente ainda tem por fazer, né, Marcelo? Porque pode parecer que a gente está com 50 anos aí, que estamos chegando no fim do limbo ali, mas pode estar começando muita coisa bacana aí ainda, né, cara? Bicho, aí tem que lembrar Kate Richards, né, bicho? Eu pensei que eu ia viver até 20 e poucos anos. Depois eu comecei a perceber que é bom demais estar vivo. Então você vai viver. Vambora, né, cara? Vambora, cara. E a experiência nos traz não só maturidade, mas traz vitalidade, sabe? Então, É verdade.
E essa vitalidade vem no pensar, né? Pensamento, né, cara? É ele que traz a cura para tudo, não só para as questões sociais, mas para as questões internas e patológicas, biológicas. É o pensamento que faz com que a gente transforme as coisas e é importante a gente estar pensando sempre, cara. Sempre, cara. Nunca parar de pensar. Eu acho que até que você tem uma música que fala sobre isso. Eu ando, caminhar andando pensando. Por isso espero sempre andando. Por isso sempre andando, exatamente. Porque o esperar, ele tem que fluir, ele tem que... O esperar, ele tem que flexionar, o esperar tem que virar esperança, velho. Porque todo mundo busca o acerto sempre, né, André? E o acerto e o equilíbrio, ele é sem graça, velho. Você comemora e acaba. Não, e é aquele negócio, aquela coisa ali... do Raul Seixas, né, cara? E agora? E daí? Depois? Consegui, tô sentado aqui. Então, o erro, ele é muito bacana, porque ele é entrópico, ele tem uma descarga muito grande. E se você pensa, logicamente, assim que você erra, você já busca o acerto. E isso na música, então, é fantástico, né? Inteiro, né? Eu lembro de um cara, uma referência durante o início da minha vida artística, Gilberto Giló, e a gente falando sobre campo harmônico e tal. Baixista? Baixista. Eu virei e falei assim, pois é, Giló, mas e se vier uma nota errada na escala? Ele virou e falou assim, aí vira jazz. Aí os jazzistas ficam putos, mas eu falei assim, foi uma saída fantástica que ele falou, que é o lance do improviso. Então, quando você torna a coisa mais, um dos estilos mais fantásticos da música, que é essa liberdade que é o jazz, você fala que um erro é um acerto, assim como o blues, né, cria fora da pentatônica uma outra nota. Aí você fala, caralho, bicho, o erro é um acerto, cara. Então, vamos pensar, né, vamos pensar. Pode crer. Marcelo, cara, nós vivemos aí recentemente um período muito complicado com essa pandemia que pegou todo mundo assim de assalto, apesar de que sempre, né, se tinha previsões, vai acontecer alguma coisa aí, vai acontecer alguma coisa aí. Mas realmente aconteceu, né? E aí mexeu com o eixo do mundo, o mundo parou. E, cara, esse período de pandemia também revelou muita coisa, revelou muito das pessoas, revelou muito dos posicionamentos, principalmente aqui no Brasil, né, onde a gente viveu aí uma certa polarização de muitas coisas aí que acabaram influenciando na própria pandemia. Como é que foi sua experiência? Você já falou um pouquinho que você começou a estudar, aprender muita coisa, mas como é que foi sua experiência aí de pandemia? Mas além dessa questão da pandemia, que graças a Deus parece que estamos saindo e passando para uma outra etapa agora, esse momento do Brasil de polarização, desse governo Bolsonaro, que é um governo realmente que causou, quer dizer, grandes controvérsias no Brasil, grandes debates, grandes discussões, grandes divisões, né? Pessoas assim que muitas vezes em outros momentos estavam juntas e acabam se dividiram por essa questão polarizada. O que você acha dessa história toda aí, velho? Vamos lá. Primeiro, falando desse momento político, eu acho fantástico, já que a gente está falando em pensamento, não tem como dissociar o pensamento com a política. A política, desde sempre, foi considerada uma arte, mas a arte de pensar. Então, eu tenho certeza, porque eu vivo na pele tudo isso. Atualmente, todos estamos doentes. A política praticada no momento adoeceu todos. Então a gente tem que buscar a cura. E a cura, no meu modo de ver, é realmente, fazendo um paralelo aí junto com a pandemia, muitos quase todos usaram as máscaras. Outros tiraram as máscaras. Se revelaram. E a maioria desses que tiraram as máscaras, eles se revelaram, eles foram descobertos. A maioria são negacionistas. Então, eu não vou nem falar em questões de ideologia.
eu vou falar que não tem como a gente voltar para o Santo Ofício, para a Idade Média, de ir contra a ciência. Isso é um absurdo. Não tem como não se emocionar e negar séculos de conquistas. A grande maldição da humanidade é o velho desejar ser novo e o novo desejar ser velho. Foi o que me acalmou quando eu fiz os 50 anos. Eu falei assim, eu não vou desejar ser novo. Por quê? Porque eu não quero contribuir com essa maldição. Eu vou pegar toda a minha experiência, a minha razão, e vou, se for para discutir, discutir. Mas se for para ter debates ideológicos doentes, eu não participo. Não vale a pena, né? Não participo porque não dá para pensar quando você está num confronto. E a gente, com a idade, a gente vai adquirindo experiência para saber em quais momentos você dedica aquela sua energia vital. Então, sobre o que a gente está vivendo hoje, eu só tenho que afirmar que a gente vive um momento de doença. E a gente precisa curar. Eu acho que as diferenças ideológicas, elas são extremamente benéficas, desde que a gente tenha a razão, sabe? A razão como lema. A partir do momento que eu vou falar que o cientista, que não é só a vida dele que dedicou para aquilo, mas é toda a referência de uma humanidade que ele estudou. Claro, isso não é o de ontem, né? Eu vejo algumas questões, teve aquela polêmica toda da vacina. Ô, bicho, cara, teve gente que não contraiu a poliomielite porque tomou a vacina. Outros que não tomaram, tiveram. São questões hoje, sabe, que eu acredito assim. É muito fácil você tomar um partido para um lado que você identifica, mas isso demonstra a sua carência. A humanidade, ela sempre tem que se sentir pertencente a um grupo. Então, nada melhor, por exemplo, nós que somos compositores, a gente convive com a solidão muito bem, então a gente não é um alvo muito fácil. A gente consegue conviver com essa solidão. Então, a gente até se inspira nela. Outros piram na solidão, né? E são capazes de tudo, renegar até a mãe. Uns conseguem estar à frente de uma fundação que defende os negros e atacar os negros. É um absurdo, cara. Uns estão defendendo um ministério ambiental onde destrói o meio ambiente. Então, também, isso né? tudo é uma piada, velho. De mau gosto. E muitos vão discordar de mim. Eu também sou um péssimo contador de piada. E eu também posso ser uma pessoa que fala algo e muitos vão me criticar por ter mau gosto. Agora, o seguinte, a ciência, as histórias, elas são referências. Eu acho que é importante. A história do país, né, cara? Bicho, O que aconteceu, você querer renegar o que aconteceu pode negar, em velho. torno de uma outra narrativa, Bicho, não dá, né, cara? Trocar assim. Eu também, né, vamos lembrar do nosso querido Cazuza, querido por mim, outros odeiam, mas foda-se. Opa, né? Pode falar aqui, foda-se pode, mesmo, foda-se, porque assim, ideologia eu quero uma viver mesmo. Eu tenho amigos que a vida inteira tocaram Caetano Veloso e por uma questão ideológica hoje fala que... Isso é um absurdo, Marcelo, assim... É Caetano... cara, por causa da questão ideológica, você deixa de... Chico Buarque, eu amava Chico Buarque, agora eu odeio. Falei assim, absurdo, cara, né, cara? essa A coisa se torna maior. Recentemente a Ivete Sangalo também, por causa disso. E a pessoa adora a vida inteira e depois por causa de uma vai... situação política, a coisa é vivida. Então é isso. A transformação, André, que as pessoas passaram, elas chegaram a um limite que muitos deles continuam porque não querem dar o braço a torcer. E o pior, descobrir que foi enganado. Eu acho que o grande motivo de ainda ter essa doença é que muitos não querem assumir que foram enganados. Quer dar a mão à palmatória, Sabe? né?
Então, essa coisa de reviver o comunismo, de reviver o comunismo vai isso. Cara, isso aí é uma história que já foi contada há muito tempo. Como que consegue convencer ainda hoje isso, né, cara? Eu sinceramente, assim... eu adoro uma discussão. Eu tenho amigos da direita, eu tenho amigos do centro, eu tenho amigos da esquerda, eu tenho amigos até de outros planos, entendeu? Sabe, de outros enquadramentos, outras dimensões, converso com eles todo tempo. Mas uma coisa que nos une é o seguinte, é o bom senso, a verdade, a razão e o fato de estar pensando em prol do outro. Resumindo, nós estamos aqui para relacionar com as pessoas. A partir do momento que você tem uma relação de ódio, a partir do momento que você tem uma relação de segregar o outro, de ser superior ao outro... Só faz servir se for do meu jeito, né? Do meu modelo. Então, assim, definitivamente, modelo já não faz parte da política verdadeira, que a política ela existe exatamente para coordenar um coletivo. Porque senão sou eu. É iniciativa privada. Né? Viagem de um homem só, né, cara? Cara, então, assim, definitivamente, eu acho que precisa assim, de uma escola séria e tem que ser muito bom aluno. Todo mundo fala de meritocracia. Tem que ser muito bom para assumir um papel público. É verdade. Sabe? E aí eu vou me lembrar, cara, de um conterrâneo nosso, do Darcy Ribeiro, que era um cara que pregava e que a educação é a grande transformação, é a grande revolução. Perfeito, cara. E parece que essa educação ela está cada vez menor, porque ela está sendo colocada em caixas, em quadrados, em enquadramentos, em caixinhas. A educação ela é tão nociva para quem é nocivo que eles atacam o Freire, que é um alicerce da educação mundial. E começa a atacar tanto, e começa... Eu até, momentos antes da gente começar a gravar e conversar aqui, a gente estava batendo um papo aqui e mostrando o quão superficial, o quão profundamente superficial está a dialética política nossa. Total. Né? Total. É uma superficialidade profunda, cara. Ela é tão interessante que ela é um espelho. A pessoa olha e enxerga, e identifica. Então, essa identificação é terrível, porque sou eu gostando de mim, me amando, pra mim. E tudo serve pra mim, né? Pra mim. É um egoísmo completo, né, cara? Então, se a relação... Eu vi, falando bem rápido aqui, uma das piores questões que eu vi, analogias na internet, e lembrando o eco, né, que a internet vai unir idiotas. Já falava isso já no início do século. E não fui eu que disse, né? Humberto Eco. Então ele... Dá voz a multidão de... E é isso, cara. Às vezes o idiota é um inteligente que teve uma atitude idiota. O ignorante não é aquele... É o ignóbil que não sabe. É diferente do idiota. Você acha, né? que... O idiota, ele gosta de ser idiota. Quanto mais idiota, melhor. Então, assim, ele vai continuar sendo aquilo. Mas enquanto é humor, beleza. Quando se torna tumor, quando se torna doença... Aí fica muito mais complicado. Aí né? é complicado, bicho. Aqui, você acha que a nossa democracia ela corre risco esse ano nessa eleição? No sentido, assim, de algo que não seja de acordo com quem está no poder aí e querer virar a mão aí vamos dizer, na brutalidade, como a gente já viu isso? Ou a nossa população, ela assumiria esse protagonismo de dizer, não, eu não quero dessa forma. Porque a gente tem... Todo mundo leva multidões para as ruas, né? Então acaba virando aquele choque ali, aquele conflito de pessoas. André, é muito bacana a gente estar conversando isso. Tem um amigo meu que falou que boteco é o melhor lugar do mundo, porque lá você tem de carroceiro a empreiteiro, ou seja, a rima não é só a rima que faz todo mundo igual. Todos somos iguais. Todos somos iguais. Quando fala de carroceiro a empreiteiro, eu não estou falando de que um é melhor ou pior que o outro. Todos somos iguais, velho. O risco, ele sempre ocorre. E por que nós somos iguais? Todos vamos morrer.
Essa é a certeza. A certeza. O que fica, o que eu acho do maior risco é apagar a história. Porque a história é a que mostra, é a grande referência que as novas gerações vão ter. Então, o grande risco que a gente está tendo é de apagar a história. Outra querer transformar para uma outra narrativa. É, porque o risco, ele sempre ocorre, né? Tem o risco de perder, tem o risco de ganhar. Ótimo. Isso é uma base da democracia. Você então, o acha risco que é fundamental. Para isso... Agora, o risco de cairmos nas trevas, vamos colocar dessa forma, Sim. né? Ele não pode ser permitido. Pois é, mas vamos colocar uma coisa assim, nós como artistas, né, como compositores que sempre expressamos, vamos dizer, uma ideia transformadora. E hoje o que a gente observa assim, muito, até no business, na produção musical e em tudo que acontece, que é consumido, é algo muito frágil, muito efêmero dentro de uma determinada transformação, ou seja, não tem nada de transformador, tem alguma coisa assim divertida, sexualizada e tal, de entretenimento, mas o transformador, então, o papel do artista transformador, que foi o Chico, o Caetano, que hoje estão sendo combatidos, e o que a gente já fez também em outros momentos, isso é fundamental para que a coisa não caia nesse limbo, Exato. cara. Não, e é tão fundamental, porque você falou do Chico, eu lembro também aí do Science, que Sim, demais, cara. Perdemos de forma precoce. Mas que é um crítico social absurdo e fundamental, e ao mesmo tempo pegando, né, exatamente a identidade e o DNA local e transformando ele naquela antena fantástica. O artista que não tem um posicionamento, ele acende o escuro. E acender o escuro, ele é terrivelmente conivente com tudo tá aí, com o lado negro da força, entendeu? Então, assim, nós temos obrigação de pensar, de falar, de criticar. Nós somos povo pensante, nós somos brasileiros. Logicamente, é importante que a educação ela sempre esteja como margem. As redes sociais, com essa onda de cancelamento, ela realmente demonstra essa convulsão. E essa fragilidade também do indivíduo. Exato. Então, assim, é muito importante, sabe por quê? A democracia... não, você tem direito de falar, eu tenho. Mas eu não tenho direito de criar confusão, velho. Se você vai jogar bola e briga ali, o próprio time te expulsa. Exatamente. Né? O próprio meio, o próprio meio te expulsa, já sai fora. Então, qual é a regra do jogo? A regra do jogo que a gente está vivendo hoje na política é não ter regra. Pode tudo, desde que seja o que eu quero. Então, assim, mas quem é esse ditador? Quem é esse César? Quem é esse imperador, velho? Quem é esse enviado de Deus que está trazendo... Bicho, pelo amor de Deus, não use... Teve um cara... Teve um cara lá, antigo, uns falavam que foi Shakespeare, outros não sei, que falavam assim, até o diabo usa em seu proveito o nome das Santas Escrituras. É verdade. Então, usar e falar, tudo bem. Então, a gente tem que agora começar a sentir. A gente, igual eu falei, a comunicação hoje, ela está muito farta. Você pode tudo. Você pode até pegar conhecimento, mas você também pode pegar um não conhecimento. Então, sim, é o livre-arbítrio. Eu acho que é o grande caos e demo que a gente está vivendo, é exatamente... não a democracia, mas a liberdade de ter todas as informações. Então, cuidado com falácias, cuidado com fake news, cuidado com tudo isso que está vindo aí, esses santos, né, cara? Aí que, na verdade, possuem chifre e rabo, tem que tomar cuidado com eles.
né? E no tempo nosso existia a tonga, maratonga, você lembra que era um jogo de espelho que a mulher transformava em bicho? É monga? Monga, tonga, né? Enfim. Então, a gente tem que tomar cuidado, que existe esse jogo de espelho, de imagem, onde a verdade, ela está sendo... a mentira está sendo maquiada de verdade, né? Então, eu não sei... Temos que ficar atentos, né, Marcelo? Sim. Eu acho que é um momento de transformação. O assim, risco realmente... existe, foi importante você estar falando, o risco existe, mas o risco também ele é importante para dar o sinal de alerta. Então, eu acredito muito que as instituições que regem Essa frase, essa democracia ainda nova, jovem, perfeito, né? Ela não é nova. É um menino ainda. Essa teenager democracia nossa, mas elas são robustas, porque elas são baseadas ali nas bases da justiça, na base da história mundial, na base da ciência. Claro. E nós somos almas velhas, cara. Sabe? Nós estamos aqui para ter a oportunidade de rever nossos erros. Eu acho que é importante, já que é meu umbigo, super eu, então eu vou olhar para mim, reconhecer meus erros, pedir desculpa, voltar a abraçar, já que a gente pode, mas assim, jamais, cara, jamais desejar o que é do outro para você, sabe? Sim. Então eu acho que todo mundo tem o direito de ser feliz, todo mundo tem o direito de saber votar, e para saber votar você tem que estudar. Então eu desejo que todo mundo tenha um bom estudo nessa ação agora das eleições. Sim, é importantíssimo para a história do Brasil o que vai vir aí, porque os próximos capítulos que virão vão partir desse momento, né? E como eu tenho uma canção que o Marcelo, inclusive, produziu, que se chama Atente-se. Então você tem que ficar atento a tudo que está acontecendo. Cara, André, e sabe como é bacana? Esses espaços que estão tendo para o diálogo é importante. Eu tenho certeza que você também vai entrevistar pessoas que vão achar que o governo está ótimo. Que bom! Que bom! Agora mostre o que há de bom. Aí a gente pega o que tem de bom de um, tem bom do outro e pronto. Faz um equilíbrio. Eu só volto a dizer, assim, eu acredito muito no poder de pensamento como nação, sabe? Eu acho que as instituições, democráticas, elas têm que se posicionar. Elas têm que ser sólidas, não podem ser ameaçadas. Exatamente. Independente de quem está lá, mas a instituição não é a pessoa. Exato, cara. É a lei, né? A lei é essa, cara. Eu vou jogar futebol, qual que é a regra? É essa. Não adianta mudar a regra pelo time, né? Cara. Bicho, eu, por exemplo, né, falar em time, a gente não vai falar em time, A gente pode até falar porque nós estamos melhorando. Não, já melhoramos e muito, né? Falar nisso, galera, a gente já está chegando no final aqui, o Marcelo teve o privilégio de gravar o hino do Cruzeiro. Graças a Deus. Ainda, fez o baixo, que foi um hino extremamente tocado em todas as rádios, daquele rock and roll do Cruzeiro. Foi gravado pelo poderoso baixo aqui de Marcelo de Paula e todo vindo ali. Foi um trabalho super bacana aqui, né, Marcelo? Muito bacana, muito bacana. Salvo engano, o Pierre Raderne teve esse projeto junto com a Placar. E a gente teve o prazer, sim, de gravar aquele hino. E fez muito mais sucesso que o hino do Atlético, cara. O Atlético foi gravado pelos Miquinhos, nada contra, Miquinhos, grande banda e tudo. Sim, sim. Mas o hino do Virna do Cruzeiro foi show, cara. Cara, e foi muito bacana. A gente teve direção de pessoas, de cruzeirenses de alma. Resgatamos o grito, né, da torcida, eu, meu pai, eu sou Cruzeiro, meu pai. E na verdade, é importante, sabe? Eu lembro que a primeira versão, a Fernanda também gravou. E acabou que, não sei porquê, eu sei porquê, eu acho que a BMG na época não liberou a Fernanda, aí a gente teve que ir em São Paulo gravar de novo. Mas eu lembro que nessa gravação a Fernanda estava lá e o John também estava lá. E foi o Virna que gravou, inclusive teve 2 atleticanos que gravaram as guitarras, né? Então, você vê como que a arte, como a cultura, ela une extremos. É lógico. Não pode separar. Os caras ficaram com raiva, mas gravaram muito bem gravado. Cara, eu não posso tirar esse crédito. Eu lembro que o John,
que é atleticano, ele deu uma direção, né? Foi um diretor de clima lá na hora. E falou, cara, tem que berrar! Porque a gente estava indo mais na melodia e tal. Aí pronto, bicho. Soltou o rock and roll. Cara, né? eu falo assim, não, velho. Cara, houve essa direção e uma direção benéfica, né? Puta, vai, né? diretor também, produtor, o John. E a gente, Grande cara, é isso aí, John. cara. Vambora. Bacana, Então, cara. só lembrando que na primeira versão teve a gravação também da Fernanda e do John. Legal. Ela é cruzeirense? A Fernanda é Fernanda cruzeirense. Fernanda Takai. É. Que inclusive hoje são empresariados, cara, por uma colega minha de sala. Sim. Patrícia Tavares, Sim. do Brasil. Sim. É a produtora do John. Mandar um beijo pra você, Patrícia. Se vier aqui em Montes Claros, queremos trazê-la aqui com certeza. Marcelo, nós estamos chegando no final do Bico da Águia, cara, e pra mim, assim, foi um grande prazer, sabe? Tá com você. Sempre né, velho? Sempre quando a gente se encontra, nunca é só 5 minutos. A gente Não. sempre que tem que estar falando sobre tudo, o que faremos e o que vamos fazer. E nesse finalzinho, então, eu queria que você falasse um pouquinho de agora, dos seus projetos de agora, né? Que a gente está chegando na reta final. E, claro, já te agradecendo aí por essa participação, cara. Ô, André, eu que agradeço. Foi e continua sendo um voo, né? Com um olhar macro, né? De cima, né? Como todo voo majestoso da águia, né? E com um olhar gigante, né? Então a gente deu esse olhar macro, dando um foco, né, nessas questões sociais da minha carreira também e do país que a gente vive, que é importante a gente se posicionar. E nesse posicionamento, o que eu tenho de novo para convidar as pessoas para darem uma olhada tá ali no mãosasartes.com.br, que é a versão do primeiro festival virtual de música Mãos às Artes, Live In, que foi exatamente um projeto que foi aprovado via Lei Aldir Blanc, via Estado, onde eu peguei todo o meu passado real e trouxe para o virtual. Então, foi um momento na pandemia onde você estava lá repensando o que fazer. Eu falei, não, eu vou pegar meu passado e vou trazer para o presente e trazer ele para cá. Então, tá lá todas as edições do Mãos às Artes, com a novidade que é o Live In, que é um palco para todos os artistas que interessarem. É só mandar lá que a gente posta, bacana, que a gente vai criar esse Live In, né? Esse encontro de artistas. Também teve o lançamento do Live In de Paula, que foi um show acústico dentro do meu home studio, lá em casa, com canções inéditas. Isso também via Lei Aldir Blanc estadual. E o Samba Com de Paula, que é via Lei Aldir Blanc municipal, que também foi um apanhado, um punhado, um tantão de música que eu fiz quando eu estive fora do Brasil, que eu estava lembrando aqui com você, da importância do samba para todo músico brasileiro, quando está fora, daquela mão direita, e de como ele tem uma analogia com o rock, né? Porque o samba para o brasileiro, ele não é só estilo de música, ele é uma atitude, né? Uma atitude de vida. Então, o samba com é samba com jazz, samba com rock, samba com R&B, samba com chorinho, samba com canções, samba comigo, né? Então, essas canções todas eu peguei um apanhado, várias delas, quase todas inéditas, tá lá também no Oficial de Paula. Que bacana, né? cara. Então, acabou que essa pandemia me trouxe... enquanto faltava ar, eu busquei novos ares para eu poder voar junto, né? Vamos acompanhar. E, claro, você continua se apresentando, né? Fazendo seus shows. Hoje Sim. você toca com o Grande Coi, que você tem uma banda com ele, é uma dupla, né, cara? Sim. Como é o nome dessa banda Essa aí? banda faz barulho, chama Noise. Nós, já vi vários shows Noise. aí. Então, na verdade, Coi sempre foi um parceiro a vida inteira, né? Sempre. E a gente sempre esteve fazendo. Então, a gente, para evitar pagar muito, né, para o psiquiatra e para o psicólogo, a gente Resolveu fazer show e tomar cerveja. E é uma dupla diversões. Bacana, É uma cara. diversão sempre, né? A gente faz sempre. versões de clássicos, de músicas e tal. Então, isso, por enquanto, né, que Montes Claros começa a produzir o seu teatro,
e espaço autoral que está latente, né? Que precisamos. Urgentemente. Então a gente vai até os bares da vida em busca e troca de um pão, às vezes de uma cerveja, de um chopp. Conheço bem essa história. Então aí estamos com nós e o De Paula está aí virtualmente. Bacana. E tem também, você não falou, mas a Rádio Marte. Isso, né? eu ia deixar por último, porque a importância da Rádio Marte, que é um som de outro planeta, né? Eu, nessas conversas, igual eu estou tendo com você, eu tenho com esse cara que eu conheço desde que eu nasci, que é meu irmão, a gente olhou um para o outro e falou assim, cara, velho, eu não escuto o som do De Paula, é raro eu escutar numa rádio. Lógico, tem algumas rádios aqui em Montes Claros, eu sou extremamente grato a todas elas que tocam De Paula e tal. Mas assim, eu não escuto o Virnalise, eu não escuto o som do César, eu não escuto o som do André Águia. Aí a gente falou, cara, então vamos fazer um som de outro planeta. Então fizemos a Rádio Marte, tá lá, radiomarte.com.br, já em uma estação... Web rádio, né? Uma web rádio. Você pode baixar ali no Play Store também um aplicativo. E por se tratar de uma rádio, essa estação espacial, ela está quase pronta para a gente começar a receber astronautas, né, e viajantes aí para fazer esse som com a gente por lá. Bacana, cara. Marcelão, mais uma vez, cara, obrigado demais, ó, foi show de bola, cara, sempre, viu? E assim, eu quero realmente estar fazendo alguma coisa com você pra frente, algum projeto, fazendo show juntos, nós já tivemos a oportunidade de cantar junto, porque é sempre um prazer, não só bater um papo com você, mas também fazer um som com você e fazer a transformação, né, velho? Cara, finalizando, você sabe que é não só recíproco, mas fundamental essa história. E é muito engraçado que muita gente confunde a gente. Confunde a gente, vai conversar comigo e fala, cara, eu acho que era o Marcelo, me chama de Marcelo, muitas vezes, cara. E é recíproco, porque muita gente me chama de Águia, entendeu? Eu não sei se é o cabelo branco, eu não sei se é o eu acho que é o jeito de falar, talvez, e tal. Então, esse lado quase siamês que a gente tem, isso mostra não só o magnetismo que a gente tem, né? Mas o poder também não só de atrair, mas também de direcionar a energia para os outros. Com certeza. Então, eu acho que dá uma pegada boa. Eu vou falar agora para o seu público, para a sua audiência. Eu, na visão de produtor, um dos grandes sambistas que existe no Brasil, está aqui do meu lado, que é o André. O André, além de roqueiro, além de mega compositor, além de um MPBista fantástico, ele tem um samba natural que já passou da hora de você estar lançando esse disco. Você falando pra mim tem muito peso, cara. E assim, é um projeto que com certeza eu penso... Nestor Santana já me falou isso também, que eu preciso dar uma focada mais nessa onda aí. O rock tá presente, mas o samba fala, né, velho? O seu samba, André, é o que há de mais genuíno na sua alma, né? Eu acho que o que está nas suas veias é o rock... o MPB passa por seu corpo, está ali no coração, mas assim, bicho, a sua alma é de samba. E o samba que eu falo, o samba Brasil, porque ele cabe tudo, igual eu falei. É verdade. É rock, é tudo, né? Tudo. É samba com tudo, cara. É isso aí. É isso aí, galera. Estamos chegando ao final. Marcelão, mais uma vez, muito obrigado. Obrigado Você pelo acompanhou aí hoje no Bico da Águia. Foi especial com esse bate-papo com o meu querido amigo Marcelo de Paula. Nós vamos ficando por aqui, mas antes de encerrar, eu quero agradecer também aos nossos patrocinadores, ao aplicativo Busca Aqui, esse aplicativo que facilita tudo para você aqui na cidade de Montes Claros. É muito fácil você baixar e você procurar, na verdade, o que você está precisando. E a Personal Jingle, né? A Personal Jingle que está cada vez mais aí nas rádios, fazendo muito jingle e colocando a comunicação musical na cabeça das pessoas. No Bico da Águia vai ficando hoje, mas na semana que vem vamos estar trazendo um outro super convidado só para você, galera. Ó, um super beijo. Hoje foi show, hein? Valeu, até a próxima! Ei, você é de Montes Claros? Então pare de perder tempo. Quando buscar por empresas e serviços, busca aqui. O Busca Aqui é da cidade e facilita a sua vida. Com apenas uma busca, você acha rapidinho aquilo que você procura. E o Busca Aqui é de graça. Não
perca o seu precioso tempo. Quem procura, busca aqui.net. Viva momentos de alegria e diversão num dos maiores clubes de Minas Gerais. Max Min Clube, tradição e modernidade num só espaço. Área verde, quadras, parque aquático, uma exuberante lagoa com cascata ornamental e muito mais. Bem pertinho de você. Uma estrutura surpreendente para encantar toda a sua família. Max Min Clube, o máximo prazer nos mínimos detalhes. Tudo ao vivo, a mais moderna e completa estação de transmissão de eventos e produção multimídia do norte de Minas. Dispomos de equipamentos Ultra HD e profissionais qualificados para garantir o máximo em qualidade nas suas produções e transmissões em tempo real. Um moderno sistema multiplataforma permite que a sua audiência veja o seu conteúdo onde preferir, seja via TV, website, Facebook, YouTube ou qualquer outra mídia digital. Você prepara o conteúdo e nós cuidamos de todos os detalhes para levar a sua melhor imagem para o mundo inteiro.